Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui conectados via YouTube, via internet, para falar sobre as maravilhas de Deus, para falar sobre a liturgia da Palavra de Deus, neste domingo em que Jesus faz uma pergunta aos discípulos e faz a mim e faz a você também essa pergunta. Quem sou eu? Você sabe quem é Jesus? Antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de mais uma vez convidar você a se inscrever em nosso canal e também a compartilhar com seus amigos, com seus contatos, com as pessoas que você puder, com seus grupos, para que a reflexão da Palavra de Deus chegue em mais e mais lugares, em mais corações. A Palavra de Deus e Jesus precisa ser conhecido e amado. Então compartilhe e vamos se inscrever no canal e vamos sempre evangelizar. Nós estamos aqui reunidos em oração porque somos cristãos. Mas o que é ser cristão? E a pergunta que Jesus nos faz hoje: quem é Ele? Quem é Cristo para você? A liturgia hoje nos faz essa pergunta. A palavra de Deus de hoje, da liturgia, nos propõe a descobrir em Jesus aquele Messias enviado por Deus, aquele Messias de Deus, que realiza a obra da libertação, a obra da graça entre os homens através do amor, através do dom da vida. E convida cada um de nós, convida cada cristão a fazer da própria vida um dom generoso às pessoas, aos irmãos. A primeira leitura de hoje nos fala, do profeta Zacarias, nos mostra o profeta, ele anunciando e descrevendo a imagem do Messias. Como é que ele via o Messias? Como ele proferia a mensagem de Deus de quem seria o Messias? Um homem justo e inocente, mas que foi transpassado, um servo sofredor, que desperta uma atitude de conversão e volta das pessoas a Deus. Que lindo, né? João identificou esse misterioso personagem com Jesus. João fala que Jesus é este servo sofredor ao qual o profeta anuncia na primeira leitura de hoje. A segunda leitura de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, afirma que pelo batismo fomos revestidos de Cristo. Por isso, nós devemos renunciar àquela vida velha, à vida do pecado, renunciar à vida do egoísmo, renunciar à vida da injustiça, da falta de misericórdia, para que nós possamos assumir a vida nova, a vida de entrega a Deus, de entrega desse amor incondicional aos irmãos e irmãs. É a vida dos renascidos em Cristo, é a vida dos revestidos de Cristo, é a vida daqueles que realmente encontraram Jesus Cristo e que realmente sabem o que é a justiça e principalmente a misericórdia. No Evangelho segundo São Lucas, temos a profissão de fé de São Pedro, a profissão de Pedro no Messias e também aquele anúncio da paixão que Jesus faz, que ele iria sofrer, que ele iria ser maltratado pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, mas que no final ele ressuscitaria. No final já de sua atividade na Galileia, Jesus, depois de ter orado,
prestem bem atenção, depois da oração, ele provoca os apóstolos a dizer o que eles pensam dele, de sua identidade, qual era a sua missão. Ele quer saber como que eles estão seguindo a ele. Ele quer entender, por que vocês estão me seguindo? Afinal de contas, vocês me conhecem? E a pergunta que ele faz a cada um de nós, a que faz a você. Ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo aí está dizendo que é o filho do homem, ou quem é o filho do homem? Jesus Cristo, ele não estava interessado em saber o que as pessoas realmente pensavam dele, né? Se a gente olhar assim, a grosso modo, parece um levantamento de Ibope, né? Para verificar sua popularidade, se ele era alguém amado, se ele era alguém conhecido. Mas não era isso que Jesus estava preocupado, não. E aí os discípulos começam a responder, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. João Batista tinha sido degolado, a mando do rei Herodes, pelo capricho da sua esposa adúltera, né, Herodíades. Outros também dizem que o Senhor é Elias. Elias já tinha sido arrebatado há muito tempo numa carruagem de fogo. Ou que o Senhor é um dos profetas. Meu irmão, minha irmã, as pessoas, elas não estavam sabendo quem era Jesus. Os próprios discípulos não estavam sabendo que ele era Deus. E aí que a gente entende a pergunta de Jesus. Eles reconheciam Jesus como um grande mestre, como um grande profeta, um grande operador de milagres, mas eles viam, tanto o povo como os discípulos, em Jesus apenas um homem. Não tinham entendido ainda que ele é Deus. Os discípulos deviam ter uma ideia mais, precisavam ter uma ideia mais amadurecida, porque eles foram testemunhas de muitos milagres de Jesus. E eles eram os destinatários, né, privilegiados daquela doutrina que Jesus estava passando para eles. E aí Jesus, depois de escutar o que as pessoas pensavam sobre ele, retorna a pergunta para os discípulos. E para vocês? Para vós? Quem sou eu? Olha, a pergunta é uma pergunta capciosa, né, que Jesus faz. Pedro, então, chefe ali do corpo apostólico, em nome de todos responde, tu és o Cristo de Deus. A resposta era a resposta exata, né? Eco daquela profecia lá de Isaías. Mas Pedro reconhece o Messias. Ele reconhece Jesus como Messias. Claro que por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou isso no coração de Pedro. Mas que Messias seria que Pedro estava reconhecendo? Como esperavam todos os judeus e os demais apóstolos, eles estavam pensando no Messias político, no Messias poderoso, no Messias vitorioso. Será que era isso que eles estavam esperando? Mas não era tudo. E Jesus, ele completa apontando o caminho. Ele completa apontando o seu caminho, falando pela primeira vez de sua paixão, da dor que ele iria enfrentar até a morte dolorosa, a morte humilhante no madeiro de uma cruz. Então, apresenta-se como o servo sofredor, desprezado. Olha lá o servo sofredor lá do profeta, desprezado, rejeitado, humilhado pelos homens, na expressão usada pelo próprio profeta, né? Ou seja, um servo sofredor. Para os discípulos que esperavam aquele Messias rei, Messias político, Messias que sentaria no trono de Davi, que recuperaria o reino de Israel, tomaria da mão do Império Romano, essa afirmação deve ter sido bem decepcionante. Eles devem ter ficado, num primeiro momento, muito frustrados com aquilo.
Mas Jesus não volta atrás, não. Pelo contrário, ele reafirma que o caminho do discípulo vai ser o mesmo do dele. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Ou seja, o caminho do discipulado de Jesus não é de glória. O caminho do discipulado de Jesus é de enfrentar a injustiça, de enfrentar a mentira, de enfrentar o preconceito, de enfrentar tantas barbaridades, mas não baixar a cabeça, porque sabe da verdade, porque sabe da justiça, porque sabe quem é o Senhor de sua vida. Porque Jesus, ele vai sempre à frente de nós, ele vai sempre nos dando o exemplo. Ele foi e será sempre o primeiro a carregar a cruz à nossa frente. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem que imitá-lo. É o mandato de Jesus, ter que imitá-lo. E ele conclui: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perder por minha causa, esse vai salvar a sua vida. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz não é fácil. Não é fácil. É muito fácil a glória. É muito fácil estar na ressurreição. Mas enfrentar a via dolorosa, a cruz pesada, não é fácil. Mas seguir Jesus, mesmo nessa dificuldade, implica 3 coisas. A primeira é a renúncia de si mesmo, ou seja, libertar-se de toda aquela ambição pessoal, libertar-se de todas as seguranças em que se apoia o próprio eu, o nosso próprio eu, para estar sempre disponível a Jesus, seja lá onde for, em qualquer lugar que Jesus, como diz a música, aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso renegar. Ou seja, seguir Jesus não é fácil, mas é preciso estar disponível. Depois, a segunda questão é: tome a sua cruz de cada dia. Liberte-se continuamente do apego à vida. Está pronto a morrer. Pronto a morrer em quê? Nos compromissos diários de todo cristão, que é a verdade, que é o anúncio da justiça, que é o anúncio da misericórdia, que é o anúncio do amor, que é o anúncio da graça. A cruz é o sinal de todo cristão. E a cruz está presente em toda parte, com muitos nomes. Existem muitos nomes aí que representam a nossa cruz de cada dia. Problemas, o desemprego, a pobreza, as dificuldades no relacionamento, as dificuldades na vida, as dificuldades emocionais que são tantas, as dificuldades da vida, as adversidades todas da vida. Aí vem o terceiro ponto. E agora, siga-me. Só quem se libertou de tudo isso, libertou do apego do eu, dessa coisa egóica, desse egocentrismo e do apego à vida e às coisas da vida, pode seguir Jesus até o fim, abandonando-se nas mãos de Deus, em favor dos homens e das mulheres, em favor da vida. Seguir Jesus não é apenas reconhecê-lo como o Messias glorioso ressuscitado. Não é apenas acreditar num pacote de verdades, né, que a gente aprende na catequese. Isso é preciso elaborar isso na nossa mente, na nossa razão. Mas é fundamentalmente segui-lo no caminho do amor, no caminho da misericórdia, no caminho da verdade, no caminho da justiça. Meu irmão, minha irmã, ainda hoje, muitos o reconhecem como um grande Messias que pregou o amor, que pregou a fraternidade, que pregou a paz, que pregou a justiça. O admiram pela atenção dada aos pobres, aos excluídos.
o apreciam pela sua coragem, pela sua coerência de vida, pela sua nobreza de espírito, pela sua fortaleza diante da morte, e continuam acreditando que os verdadeiros Messias são outros, infelizmente. Não veem quem foi Jesus ou quem é Jesus. E acreditam em Messias falsos, políticos, os donos da verdade, os donos do mundo, os donos do poder, aqueles que estão sentados nos tronos e que acham que podem mandar em todo mundo. Mas a pergunta de Jesus continua muito atual. Quem é Jesus para nós? A pergunta de Jesus agora, hoje, deve ser muito atual para você, para mim, para todos nós. Não é suficiente saber o que os outros dizem. É fundamental o que dizem a nossa experiência de fé, de esperança e de amor. Cristo é alguém que está no centro, ou deve estar no centro de nossa existência, cuja vida circule em nós, cuja vida nos transforme, com quem a gente dialoga, com quem nós nos identificamos, com quem nós amamos. Esse deve ser o Cristo Jesus. Hoje também nós rezamos pela 37ª semana do migrante, né? A migração e seus saberes. O Papa Francisco, ele pede isso, né? Escuta com sabedoria e ensina com a prática. Estamos dispostos a escutá-los? Estamos dispostos a seguir Jesus, mesmo sabendo da cruz, mesmo sabendo da dor? Quem é Jesus? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.